E hoje a gente fala sobre... A gente vai aumentando, vai diminuindo o foco, né? Iniciamos o foco com o Teorema de Tales, que é utilizado da ideia inicial de razão e proporção, né? Utilizamos o Teorema de Tales para a semelhança de triângulos, verificamos as consequências do Teorema de Tales na semelhança, né? Vimos algumas características da semelhança de triângulos e alguns atalhos, né, que nos levam a definir se dois triângulos são ou não semelhantes. E para a gente chegar até a trigonometria e definir as razões dentro do triângulo, a gente tem que passar pelas razões, né, ou pelas relações métricas dentro do triângulo retângulo. Tá? Vai ser o nosso foco a partir de agora. Então hoje a gente começa a falar dele e vai até o final de trigonometria, carregando o triângulo retângulo até o final dessa parte do conteúdo. Tá? Então o que a gente precisa saber aqui do triângulo retângulo? Ele é retângulo porque o maior ângulo que ele tem é o ângulo de 90 graus, que é dito um ângulo reto, certo? Então, nesse caso aqui, a gente sempre representa esse ângulo reto por este quadradinho aqui. Tá? Então, esse aqui é o nosso ângulo de 90 graus, nosso ângulo reto. E o lado que é oposto a esse ângulo, tá? Então, qual que é o lado oposto ao de 90 graus? Esse aqui, tá? Que tem como característica o azinho. Esse lado azinho aqui tem um nome especial, que é a hipotenusa. Tá? Então, característica principal do triângulo retângulo, um ângulo reto, e o lado oposto a esse ângulo reto é a nossa hipotenusa. Isso aqui é importante a gente saber, porque depois nos exercícios, né, a gente acaba confundindo qual que é a hipotenusa. Tá? Então, sempre aquele lado oposto ao ângulo reto. Os lados aqui que formam esse ângulo de 90 graus, que são o C e o B, eles são chamados de catetos. Tá? Então, cateto e o outro cateto aqui. Tá? Então, nosso lado A. Aqui. O nosso lado A, oposto ao ângulo de 90, é a nossa hipotenusa. Os lados ali, ó, o C e o B, eles vão ser chamados de catetos. Tá? Então, são as referências que a gente faz para cada um dos lados do triângulo retângulo. Tá? Deixa eu apagar essa flechinha aqui. Aqui nesse desenho, ó, eu coloquei, além da representação dos lados, né, e dos ângulos, essa altura aqui, H, né? A altura H desse triângulo é a perpendicular que eu faço em relação à hipotenusa. Tá? Então, essa aqui é a altura relativa à hipotenusa. Por que ela é a altura relativa à hipotenusa? Porque eu poderia pegar a altura desse triângulo relativa a qualquer um dos outros lados. Tá? Então, aqui nesse caso, eu estou pegando a altura relativa à hipotenusa. E sempre que eu pego a altura, aí, independente da figura geométrica que a gente está falando, sempre ela vai ser ortogonal ao lado que eu estou relacionando ela. Tá? Então, nesse caso aqui, eu peguei o ponto A, né, e estou pegando a altura relativa à hipotenusa. Então, ela vai ser ortogonal, né, ou vai ter um ângulo reto em relação à hipotenusa, forma um ângulo de 90 graus. Tá? Que é o que está representado aqui na figurinha. Ó. Esses dois ângulos de 90 graus. Tá? E com isso a gente forma dois triângulos aqui. O triângulo ADB, tá? Que é o menorzinho, e o triângulo ABC, que é o maior. E a gente vai utilizar agora para esses dois triângulos as relações de semelhança que a gente viu até agora. Tá? Veja que eu só separei aqueles dois triângulos aqui, então aqui continua sendo o lado C e aqui continua sendo o lado B pequeno. Aqui a altura e aqui a altura. Esses outros pedacinhos aqui que sobraram, ó, essa medida e essa medida aqui,
são o que a gente chama de projeção dos catetos B e C sobre a hipotenusa. Tá? Como se fosse a sombra que esses catetos aqui fazem sobre a hipotenusa. Tá? Esse pedacinho N aqui de medida N é a sombra do C, e a medida M é a sombra do B. Tá? Pensando lá que o Sol está bem em cima, iluminando essa que seria a sombra dos catetos sobre cada uma das hipotenusas. E analisando os ângulos internos desses 3 triângulos, ó, o ângulo B ele pertencia ao triângulo original. Né? O ângulo B está aqui. Ó. Como a gente sabe que dentro do triângulo retângulo a soma dos ângulos internos tem que ser 180 graus, o que falta é exatamente o ângulo azul que tinha lá no desenho inicial, né? O ângulo de 90 aqui, ângulo de 90, aqui no lado B, um ângulo cor-de-rosa, e o complemento que falta para 180 seria a medida do ângulo azul. Tá? Então, esse triângulo aqui, ABD, A, B e D, que são os vértices, ele é semelhante ao meu triângulo inicial ABC. Tá? E da mesma forma, né, que, justificando por a condição de semelhança ângulo-ângulo, que a gente viu na aula passada. E da mesma forma a gente pode resolver essa questão de semelhança para o triângulo ADC, né, pela mesma condição de semelhança ângulo-ângulo com o triângulo inicial ABC. Tá? Então, os 3 triângulos que a gente formou aqui, o inicial e os 2 novos, eles são semelhantes. E aí vamos pegar agora e construir algumas relações métricas a partir dessa condição de semelhança aí dos 3 triângulos. Ó. Vamos pegar o primeiro aqui, ABC semelhante a ABD. O que isso vai nos trazer? Se eu pegar a hipotenusa A do triângulo inicial, sempre que eu faço a relação entre triângulos, eu tenho que pegar os lados que são correspondentes a cada um dos ângulos, né? Então, o A ele é correspondente ao ângulo de 90 graus no triângulo original. No triângulo em azul aqui, o lado correspondente ao ângulo de 90 graus é o C. Tá? Então, A está para C, assim como eu vou pegar o mesmo cateto aqui, ó, o cateto C do meu triângulo original, que ele é oposto ao ângulo azul, e vou ver aqui no meu triângulozinho azulzinho qual é o oposto ao ângulo azul. É o N. Ó. Então, o C, lá no triângulo grande, vai estar para N. Que nos dá aqui, fazendo a multiplicação cruzada, que C ao quadrado é A vezes N. Ou seja, o quadrado do cateto vai ser a medida da hipotenusa vezes a projeção que esse cateto faz sobre a hipotenusa. Tá? Então, essa aqui é uma das relações métricas que a gente tem no triângulo retângulo. E a gente consegue uma mesma relação fazendo a semelhança de ABC, né, o triângulo original, com esse segundo triângulo aqui, o ADC. Tá? Vou fazer a mesma relação. A hipotenusa do nosso triângulo inicial, que é a A, vai estar para a hipotenusa do nosso triângulo laranja aqui, ó. Então, que é oposto ao ângulo de 90 graus, que é B. Assim como o cateto, né, que tem medida B lá no nosso triângulo inicial, vai estar para o cateto correspondente, né, ao ângulo rosa, que aqui nesse caso é o M. Tá? Eu faço a multiplicação cruzada, eu vou ter que B ao quadrado vai ser A vezes M. Então, eu tenho a mesma relação para os dois catetos, tá? C ao quadrado e B ao quadrado. E a última aqui, né? Uma relação entre os dois triângulos, o azul e o laranja. Tá? Então, a relação entre A, D e B e o triângulo ADC. Tá? O que eu tenho? Eu posso relacionar os catetos desses dois triângulos, né? Aí eu pego os lados
correspondentes, né? Então, vou pegar aqui, ó, o correspondente ao ângulo rosa, que é a medida H ali, vai estar para o N, assim como, posso colocar aqui, ó, o N vai estar para o H. E aí a gente tem que a altura ao quadrado vai ser igual ao produto, né, das projeções dos catetos, certo? Então aí anotem aí num post-it e guardem essas três relações métricas aí que são importantes, né, para quando a gente estiver resolvendo alguns problemas relativos ao triângulo retângulo. Ou seja, professor, em triângulos retângulos semelhantes, hipotenusa igual hipotenusa, cateto igual cateto. Igual? Como assim? Tipo, a hipotenusa do primeiro triângulo vai ser igual nessa relação de semelhança, que a gente Sim, sim. multiplica, vai ser igual a do segundo, ou seja, o oposto do ângulo de 90 graus. Isso. Uhum. Ela não vai ser igual em medida, mas vai ser proporcional, né? Sim, igual por causa do sinal, mas Isso, proporcional. isso aí. Com essas, vamos colocar uns números aqui, tá? Vou botar aqui 1, 2 e 3. Com essas três relações aqui, a gente consegue mais duas que são importantes, né? Fazendo o produto aí das relações 1 e 2, e aí o produto a gente faz dos dois lados da igualdade, né? Então, A vezes N e B ao quadrado igual a A vezes N. Tá? Então, fazer o produto dessas duas equações. Eu vou ter, vou escrever de uma outra cor aqui, C ao quadrado vezes B ao quadrado, e desse outro lado aqui eu vou ter A ao quadrado vezes M vezes N. E aí, M vezes N é exatamente H ao quadrado, né? Implica, então, que C ao quadrado vezes B ao quadrado é igual a A ao quadrado vezes H ao quadrado. Como eu tenho quadrado em todos os termos aqui, eu posso cortar, o que quer dizer que o produto dos catetos vai ser igual ao produto da hipotenusa vezes a altura, tá? Isso aqui vale para qualquer triângulo. E aí temos uma outra relação métrica dentro do triângulo. Aqui fazendo o produto, né, de duas daquelas lá. E quando a gente faz a soma dos mesmos itens ali, o item 1 e o item 2, ó, o que a gente tem? Eu tenho na primeira, ó, C ao quadrado igual a vezes N, B ao quadrado igual a vezes M. Então, eu vou somar essas duas equações. Somando aqui desse lado, eu tenho B ao quadrado mais C ao quadrado. E aqui desse lado eu vou ter a N mais a M. Então, eu posso colocar em evidência aqui o A, né? Eu vou ter, então, A vezes N mais M. O que é o N mais M? Se a gente voltar aqui para os desenhos, ó, quando eu peguei a altura do meu triângulo, eu dividi ele em dois. Esse pedacinho aqui é N, esse pedacinho aqui é M. Quer dizer que a soma de N mais M vai dar exatamente o A. Ou seja, isso aqui é A vezes A, que é A ao quadrado. E aqueles que já viram, então a gente tem que A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. E esse aqui é o teorema do tio Pita, que é o teorema de Pitágoras. Certo? Temos aí uma demonstração de onde que vem aí o teorema de Pitágoras, né? A soma dos catetos ao quadrado é igual à hipotenusa ao quadrado, tá? Teorema de Pitágoras que, dentre as relações, é a mais importante, né?
porque a gente utiliza ela em todas as outras resoluções depois, né, para frente. Alguém tinha levantado a mão? Não? Certo? Dúvidas aí? Eu sei que essa parte de construção é mais chata, né? Mas é legal a gente determinar de onde que vem as coisas e não simplesmente aceitar, né? Que elas são assim. Vamos lá, então, exemplos. Sejam 2 centímetros e 3 centímetros as medidas das projeções dos catetos de um triângulo retângulo sobre a hipotenusa. Então, é exatamente essas medidas aqui que ele colocou. 2 e 3 projeções dos catetos. Calcule as medidas de cada um dos catetos. Então, quais as relações métricas que envolvem as medidas dos catetos e as projeções, né? Então, tem C ao quadrado vai ser A vezes N, e B ao quadrado vai ser A vezes M, ou seja, projeção do C sobre a hipotenusa vezes a hipotenusa. Projeção do B sobre a hipotenusa vezes a hipotenusa. Aqui eu sei a medida de N, que é 2, e eu sei a medida do M, que é 3. Né? Então, A vai ser N mais M, isso é 2 mais 3, é 5. Eu tenho as suas projeções, então é só a substituição da fórmula direta, né? Então, C ao quadrado vai ser o quê? 5 vezes o N, que é 2, vezes 2. Isso aqui é 10. Então, C ao quadrado é igual a 10. Tiro a raiz, eu tenho que C vai ser igual a raiz de 10. Como a gente está falando de medida, eu pego só a parte positiva. Tá? E o B, cateto B neste caso, vai ser 5 vezes 3, que é 15. Então, B ao quadrado é 15. Tiro a raiz aqui dos dois lados. E B é raiz de 15. Não tem como a gente simplificar, né? Porque é 3 vezes 5. Então, fica assim. 10, raiz de 10 e raiz de 15. Certo? Só aplicação direta aí da fórmula. E a gente pode utilizar também, né, para encontrar a altura aqui nesse caso. A altura ao quadrado é o produto das projeções dos catetos. Então, N vezes M. Implica que H ao quadrado vai ser 2 vezes 3. Então, H ao quadrado é 6. Então, H vai ser igual a raiz de 6. Tá? E centímetros eu acho que era a unidade. Subcentímetro aqui. Raiz de 10 centímetros, raiz de 15 centímetros, raiz de 6 centímetros. Tranquilo aí? Seguimos. Último exemplinho, só para a gente encerrar. Em um triângulo retângulo, os catetos medem 5 e 12. Determine as medidas da hipotenusa, das projeções e a altura relativa à hipotenusa. Então, essas marcações aqui que ele nos dá, né? A hipotenusa, que ele chama de x. X aqui vai ser a nossa hipotenusa. Como eu sei que é a hipotenusa? Ó, porque ela é contrária, né? Oposta ao ângulo de 90 graus que está aqui. Então, se opondo ao ângulo de 90 graus, a gente tem sempre a hipotenusa. Certo? E como que a gente calcula a hipotenusa? Utilizando o teorema de Pitágoras, né? X ao quadrado vai ser igual aos catetos ao quadrado, que são 5 e 12. Então, x ao quadrado vai ser igual a 25 mais 144. 25 mais 144, 169. E aí, x ao quadrado vai ser 169. Tiro a raiz ali, vai dar 13. A raiz de 169 é 13. Então, a nossa hipotenusa, 13. Ele quer que a gente calcule a altura e as projeções. Então, vamos começar utilizando as fórmulas ali, né? C ao quadrado igual a vezes N,
caso aqui é Z, né? Vou colocar pelas letrinhas aqui, ó. Vai ser x, né, que é a hipotenusa, vezes z, que é a projeção do cateto C. E o outro vai ser b ao quadrado igual a x, que é a hipotenusa, vezes a projeção, que é t. Depois, para determinar a altura, que é y, ao quadrado, vai ser o produto, né, de z vezes t. Tá? Então, essas formuletas aí que a gente vai usar. Então, para encontrar o valor de z primeiro, vamos utilizar o cateto de medida 5. Vamos usar essa fórmula aqui, ó, c ao quadrado igual a x vezes z. Quem é c ao quadrado? 5, pela nossa fórmula aqui. Tá? Estou tomando esse cara aqui como sendo c, e esse aqui como sendo o b. Então, 5 ao quadrado vai ser igual. O x a gente determinou que é 13, está aqui, vezes o z. Então, z vai ser igual a 25 13avos. Tá? Determinamos o valor de z. O valor do b segue da mesma forma, né? B ao quadrado igual a x vezes t. Quem que é o b aqui, né? O b é 12. 12 ao quadrado, 144. X é 13 vezes o t. Passo o 13 para lá, então vou ter t igual a 144 sobre 13. Determinamos a outra projeção. E o i, a altura, né, vai ser o produto desses dois valores. Certo? Então, h, o y, né, y ao quadrado vai ser igual a z vezes t. Então, vai ser 25 vezes 144, tudo isso dividido por 3 vezes 13, que é 169. E aí, aqui, ó, a gente pode tirar a raiz antes de fazer o produto, ó. Tiro a raiz aqui, tiro a raiz aqui. Como eu estou multiplicando e dividindo, né, propriedades de potência, eu posso distribuir a potência para todo mundo, né? Qual potência? Raiz, né? 1/2 ali. Então é como se eu tirasse a raiz de todos aqui. Então eu vou ficar com 5 vezes 12 sobre 13. E aí então é 60 sobre 13. Essa aqui é a medida da altura do nosso triângulo. Tá? Utilizando aí todas as fórmulas que a gente deduziu ali da relação métrica do triângulo retângulo. Beleza?